Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Política Agrícola e Desenvolvimento Rural. Nas aulas anteriores nós comentamos sobre as políticas macroeconômicas, que são aquelas que agem no mercado como um todo, na economia como um todo. E hoje nós vamos ver sobre essas políticas setoriais, na verdade a introdução sobre essas políticas setoriais, a partir de onde elas passaram a existir e por quê. E quais são as políticas setoriais? Eu vou comentá-las, porém, uma a uma, nós vamos desenvolvê-las através de um seminário na próxima aula. Então, esses instrumentos de políticas, surgiram aí na década de 50, 1950, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, porque são várias as políticas que estão vigentes até hoje, e que surgiram nessa época. Então, como se deu a evolução da agricultura, nós vimos que essa agricultura ela foi muito rudimentar, ela foi sendo aprimorada, as técnicas, os insumos que passaram a ser utilizados, eles vieram evoluindo, mas foi a partir da década de 50, então, que nós tivemos o desenvolvimento de pesquisas, que nós tivemos o financiamento, o crédito, o seguro, e que muitas coisas passaram a mudar na agricultura. Então foi ali onde aconteceu aquela revolução verde, que tudo se modernizou, os maquinários chegaram, as sementes que nós utilizamos passaram a ser sementes tratadas, então a nossa produção deu um grande salto ali em 1950. Então ali aconteceu uma evolução muito grande e essa evolução ela acabou refletindo em vários setores, no meio ambiente, no trabalhador do campo, no valor da terra, no abastecimento da população, então desencadearam-se aí várias coisas através dessa revolução da indústria, agroindústria, Então nós temos aí hoje, como já comentado na palestra, que o agropecuário, o business agropecuário, ele é um principal, fator aí de influência no nosso PIB, no PIB do nosso país. Então é uma grande indústria, de desenvolvimento do nosso país. Só que lá em 1950, 1964, não era bem assim ainda, Começaram a acontecer revoltas no campo. Essas revoltas no campo, esses trabalhadores rurais, começaram a criar ligas, Essas ligas chamadas ligas camponesas, elas tinham como líder esse Francisco Julião, que ele era um advogado, e ele foi juntando esses trabalhadores rurais para lutar por direitos. Quais eram as reivindicações desse grupo? Modernização, as condições de trabalho, melhorar as condições de trabalho. E essas pessoas, como não tinham terras, elas queriam terras para conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, muitas trabalhavam em terras de outras pessoas, E aí, uma vez por semana, por exemplo, eles trabalhavam para cobrir os custos daquela terra para o empregador, Então elas tinham vários acordos que hoje não são legais, Naquela época aconteciam. Elas tinham vários acordos e aí eles começaram a se revoltar e pedir para o governo que fizesse reforma agrária. Então estava tudo se modernizando, estava chegando muitas coisas, a agricultura estava mudando, estava num patamar de muita mudança e começaram essas revoltas no campo. Então essas ligas camponesas foram grupos, liderados por esse Francisco Julião, que lutavam pelo direito de posses de terras e por melhores condições de trabalho. Então começou muita revolta no campo, muita morte no campo, e esse movimento ele foi cada vez aumentando, ele foi se espalhando, ele começou lá no Nordeste do Brasil e foi se espalhando, e essas revoluções começaram a acontecer. Eu vou até deixar lá na nossa página da disciplina uma entrevista que eles têm com uma mulher que era esposa de um líder de uma liga dessas, que foi morto até. E aí então estava acontecendo todas essas brigas, eis que aconteceu lá em 1964 o golpe militar. E o golpe militar, ele veio em um momento que estava tudo super fervoroso, essas ligas camponesas estavam brigando por seus direitos, e aí então os militares precisavam desenvolver algum projeto que desse uma acalmada nessa liga, que essas revoltas dessem uma parada. Então, o que aconteceu? Eles criaram o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, na verdade, esse Estatuto do Trabalhador Rural já estava sendo desenvolvido pelo João Goulart, antes já estava tudo mais ou menos sendo encaminhado,
Então, nós tínhamos ali nas aulas passadas, nós comentamos que a CLT já estava vigorando, né, e já tínhamos muitos direitos, jornada de trabalho diária já tinha sido regulamentada a quantidade de horas, já tinha sido regulamentada salário mínimo, né, porém isso ainda não valia 100% para o trabalhador rural. E aí, lá em 1963, quando foi criada, né, então essa primeira lei que aconteceu para os trabalhadores rurais aqui no Brasil, ela data lá de 1903 e foi uma lei que ela regulamenta os sindicatos rurais, né? Então os trabalhadores podem se unir, né? E aí eles conseguem, então, é facultativo a criação, então, de sindicatos rurais, né? Essa organização de sindicato. Então ela pode, os trabalhadores rurais podem se sindicalizar desde lá de 1903. E aí começaram, então, isso apareceu na Constituição de 1934, quando chegou lá, então, em 1963, com todas essas revoltas que estavam acontecendo, né, o governo de João Goulart, que era na época, começou a regulamentar esses direitos trabalhistas também para o produtor rural. Então, esse empregado rural, né, ele começou a ter direitos de regime de CLT, com as suas garantias trabalhistas, aposentadoria, né, ter os seus direitos, ter licença, ter 13º, ter férias, que é muito bonito no papel, né, mas na prática é um pouco difícil de acontecer, principalmente com quem está trabalhando no campo, né, aquela questão que eu sempre comento, não existe domingo feriado para uma vaca parir, não existe domingo feriado para você não alimentar os animais, né, então é um pouco... Além de que para você ter um trabalhador, né, registrado em carteira é muito caro. Então foram políticas que vieram para ajudar e muitas vezes até acabaram atrapalhando, porque criou, né, muito trabalho informal no campo. Né? E aí, então, esse Estatuto do Trabalhador Rural, eu vou deixar um link também lá na pasta da turma. Se alguém tiver interesse de abrir, vai ler o que estava lá naquela época, né, e vai ver que tem vários riscados lá de algumas coisas, emendas que foram mudando. Então ele vinha, né, trazendo a previdência social para o trabalhador rural, assistência médica, licença maternidade, né, entre tantos outros direitos que já existiam no CLT e que ainda não se enquadravam no trabalhador rural. E aí, junto com esse Estatuto do Trabalhador Rural, chegou o Estatuto da Terra, também lá de 1964. E esse Estatuto da Terra, ele já veio para acalmar os ânimos no campo. Então estavam lá as ligas camponesas, estava acontecendo revolução, muita morte no campo, né? Tava tudo isso se espalhando por Brasil. E como tinha acontecido o golpe militar, né, alguma outra coisa já estava sendo... Né, João Goulart já estava fazendo para dar uma acalmada nessas ligas camponesas e os militares vieram e só, né, fizeram o que os trabalhadores rurais que estavam reivindicando queriam. Lançaram um estatuto, nesse estatuto vinha que ia acontecer, né, promover o desenvolvimento da agropecuária brasileira, que nós já vimos que aconteceu, né, foi muito bom, então aconteceram financiamentos, aconteceram os créditos, seguro, muitas coisas vieram, sementes de qualidade, né, maquinário de qualidade e para que esse trabalhador rural conseguisse, né, muitos conseguissem comprar esses maquinários, esses insumos. E, em contrapartida, nesse Estatuto da Terra também vinha, né, qual que eram as reivindicações das ligas camponesas? Melhores condições de trabalhos e terras. Então vinha ali, promover o desenvolvimento da agropecuária brasileira já ia melhorar muito as condições de trabalho de quem estava no campo. Realizar a reforma agrária, então, né, criar leis de acesso à terra, era o que eles queriam. Então, o que aconteceu com as ligas camponesas? Elas deram uma baixada no fervor que estava no campo, né? E aí então veio nesse Estatuto da Terra que até a década de 80 mais de 1 milhão de famílias iam ser assentadas, tal. E aí em 1986 foi feito um balanço do que aconteceu, apenas 82 mil famílias tinham sido assentadas. Então começou a realizar, veio-se então aquela ideia de que ia se realizar reforma agrária, criaram-se leis de acesso à terra, que depois isso foi arquivado e nem aconteceu, foi alguma outra coisa começou a acontecer lá a partir da década de 80. E aí, então, no plano militar vinha que nós íamos criar agrovilas, ou seja, lá no norte do país iam ser criadas agrovilas, né, para que
essas pessoas pudessem ser assentadas e começassem a sua produção. Então foi criado um órgão responsável para isso, o INCRA, né, foi regulamentado, e aí então iam se criar a reforma agrária, né, um Instituto Nacional para a Criação da Reforma Agrária, classificação dessas propriedades rurais por módulos rurais, que ainda existe isso até hoje, né, imóveis rurais, essas áreas rurais, elas são regulamentadas de acordo com o número de módulos rurais. Esses módulos rurais são diferentes, né? Esses tamanhos do módulo rural, eles são diferentes de uma área para outra, de acordo com a extensão de terras que existe em determinados locais, né? Então foi criado esse módulo rural, ele está vigente até hoje. O último, acredito que foi atualizado em 2013. Também vou mostrar para vocês na aula, vou abrir tá nas páginas do INCRA, você encontra facilmente, né, quanto que vale um módulo rural em cada área do país. E foi criada a legislação trabalhista rural, que já estava ali começando, né, no estatuto, na lei de terras, lá no Estatuto da Terra. E aí o que acontece? Essa legislação brasileira, um trabalhador rural passou a ser caro, né, para o dono da fazenda. Na verdade, assim, foi uma tentativa de criar determinadas leis, que é o que acontece até hoje, né, sem querer falar de política, mas bancadas ruralistas, elas sempre foram compostas por grandes produtores. Então sempre vem aquelas criações de leis, elas acabam sempre favorecendo aquele grande latifundiário, né, porque é ele que está ali na bancada para ajudar a formar essas leis. E aí, né, muitas pessoas foram mandadas embora nessa época dos seus trabalhos e criou-se muito trabalho informal. Então esse trabalhador rural acaba não sendo registrado, né? Isso é caro, dá aqueles direitos que muitas vezes o produtor não tem como cumprir, né? E esses funcionários passaram a trabalhar como boias frias, né? Então eles recebiam por dia, né? Trabalham em um determinado período de colheita, por exemplo, outros não, né? Então acabou gerando ainda mais dificuldade no campo. Aqueles que não conseguiram se modernizar acabaram sendo engolidos por aqueles que conseguiram se modernizar, né? Então tiveram aí também, né, acabaram sendo prejudicados alguns. Então o módulo fiscal que nós comentamos ali, que foi a criação do INCRA, né, começou a colocar essas propriedades de acordo com o seu tamanho. Nós temos minifúndios, latifúndios, tem outros tipos de classificação também lá no Estatuto da Terra, que diz que uma pequena propriedade vai de 1 a 4 módulos, média propriedade de 4 a 15, e as grandes propriedades são acima de 15 módulos rurais ou módulos fiscais, né? E aí então nessa lei veio descrito qual que era o tamanho dessa propriedade para ela ser classificada de acordo com o seu tamanho. E também veio lá como que essa terra, se ela deveria ser classificada para ser classificada como terra produtiva ou não. E aí então, a partir disso, foram criadas políticas públicas para a agricultura. Então lembra daquelas políticas macroeconômicas que nós comentamos lá na aula passada? Elas estão intimamente ligadas com essas políticas que foram criadas na agricultura. Então nós vimos ali que para regular os preços do mercado nós tínhamos uma política, para regular a quantidade de moedas que nós tínhamos no mercado nós tínhamos uma outra política, para regulamentar a taxa de câmbio do país nós tínhamos uma determinada política. Todas elas estão intimamente ligadas com essas políticas para a agricultura, que tem como objetivo regular os mercados agrícolas, vai garantir preços, então tem uma política de garantia de preços mínimos que foi criada para a agricultura, né? Renda para os agricultores, lembra da política macroeconômica de rendas, que estabelecia quanto que deveriam custar os salários, né? Tudo isso está ali intimamente ligado. E, em contrapartida, estimular a produção doméstica de modo que esse abastecimento urbano nunca fosse comprometido pela escassez de produtos e preços elevados. Hoje nós estamos vendo a questão do arroz, do óleo e a carne, parece que está aumentando muito, né? E aí nós temos aquela questão da inflação, que nós comentamos lá na política macroeconômica. Então elas se juntam, na verdade. Essas políticas, elas são um complemento umas da outras. E aí, que providências, né, que aconteceram nesse exato momento, quando saíram esses estatutos, essas da terra, né, e essas cartilhas que vieram trazendo, né, prometendo a reforma agrária, né, a distribuição de terras,
e também o desenvolvimento da agricultura. Então, para o desenvolvimento da agricultura, muitas providências foram tomadas. Vocês vão ver que o PowerPoint que eu coloquei lá na página, ele tem vários outros slides que está explicando sobre cada política, mas que eu não vou comentar sobre elas hoje para nós fazermos elas no seminário. Então, o que foram promovidas? Providências que foram geradas nessa época, né? Políticas que foram voltadas para a agricultura. Assistência ao crédito, para que esse produtor conseguisse financiar, né, toda a sua produção, conseguisse financiar investimento, né, moradia. Tudo isso foi mudando e foi evoluindo com o passar do tempo, né? Essas políticas, inclusive, depois chegaram para o pequeno produtor, hoje conhecido como agricultura familiar, né? Política de garantia de preços mínimos, então o produto não pode custar menos do que aquele valor X que é estabelecido no ano, né? Sendo isso, o governo vai pagar o tal do prêmio, né, desse seguro, para que esse produtor não, ou garantir a compra, né, para que esse produtor não saia no prejuízo. Difusão da educação informal e formal, então no campo chegaram todas aquelas políticas de extensão rural, né, Embrapa, pesquisas no campo, escolas rurais, né, muitas escolas do campo, né, na verdade chamadas, muitas coisas foram criadas para que o produtor rural não saísse do campo, porque tinha uma determinada época que o produtor não conseguia se especializar, não tinha escolas perto, então muitos não estudavam para ficar ali trabalhando. Não é uma cultura tão distante, né? Se nós conversarmos aí avó, bisavó, a gente facilmente encontra pessoas que estudaram até terceira, quarta, quinta série e tiveram que abandonar a escola para ir trabalhar no rural com os pais, né? Escoamento da produção, então muitas coisas foram modernizadas, rodovias, ferrovias. Claro que ainda faltam muito hoje, mas muito do que nós temos hoje surgiram nessa época. Armazenamentos, né, apoio de comércio, irrigação, eletrificação, saúde no campo, então direito. Depois nós vamos ver uma política de segurança alimentar, por exemplo, que vem para promover a saúde. Ela é muito interligada com as políticas agrícolas, né? Porque elas garantem a compra de produtos da agricultura familiar, de orgânicos, para a promoção da saúde da população. E comunicação, construções, né? Habitação, então chegou a comunicação, a internet, tem tantos programas que levam a internet para o meio rural, né? As construções, financiamento para habitação rural, né? Então tem muitas políticas que nós vamos ver, até coloquei ali depois o nome de algumas. E aí chegou a regulamentação da agricultura familiar. Então isso já tinham se passado muitos tempos, né? Nós estamos aqui no ano 2000 já. E a agricultura familiar foi regulamentada através de uma lei. E essa lei diz que a agricultura familiar, ela pode ser classificado como agricultura familiar pescadores artesanais, extrativistas, agricultores, população ribeirinha, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas. Então isso foi regulamentado nessa lei que saiu lá em 2006. E aí, para regulamentar, lembra daqueles módulos rurais, né? Para regular da agricultura familiar, são pessoas, né? São módulos aí rurais que possuem até 4 módulos, né? Então, propriedades com até 4 módulos e mais algumas outras pré-requisitos são considerados como agricultura familiar. Então, isso foi regulamentado lá na Lei 11.326 de 2026. Por que foi regulamentado isso? Se nós pensarmos, o grande latifundiário, o grande produtor, ele não visa a alimentação das pessoas aqui do país, ele visa mais exportação, né? É o agronegócio, são as commodities, ele planta as commodities. Já a agricultura familiar, os pequenos produtores, são eles quem plantam em pequena quantidade e suprem a necessidade regional de alimento, né? Então se viu uma grande importância de regulamentar tudo isso, de estimular essa produção da agricultura familiar, porque foi reconhecida a importância que esse, entre aspas, pequeno produtor tem para a alimentação da população do país, né? Então, são aquelas pessoas que vivem em regime familiar, né, com aquelas pequenas áreas, e a renda, ela mais da metade, ou um pouco mais da metade, porque depois dessa lei foram sendo criadas emendas e sendo melhorada, né, que essa renda ela venha da propriedade diretamente dessa atividade rural, né? E aí essa contratação de 1 até 2 assalariados. E aí o módulo fiscal, né? Comentei que vou abrir lá para vocês depois do INCRA.
Vou mostrar, né? Então ela é dividido por áreas, né? Então essa unidade de área, esse módulo fiscal, ela é em hectares, em medianeira, né? São 18, estabelecida com base em alguns fatores. Então aqui está todo o nosso mapa do país, né? Mostrando, essa fonte é do IBGE, né? Lá que saiu do INCRA em 2012. Ela leva em consideração a forma de dimensão, localização, aproveitamento econômico de determinada área aqui na nossa região, né? Nós estamos aqui no Paraná com aquele verdinho, não sei que verde é esse, né? De 90 a 95, o tamanho dos módulos fiscais. Porém, depois nós vamos ver que a situação, na verdade, não é 90 a 95, isso é lá para cima para o norte. Para nós é de 5 a 20, no caso medianeira é 18. E aí depois, quando eu abri ali, na verdade a nossa região ela é toda igual, né? Mas ela tem cidade por cidade, quando você abre aquele arquivo, mostra cidade por cidade a quantidade que é, né, para cada cidade. Então ela vai de 5 a 20, né? Ela é a menor quantidade aí, inclusive. Agricultura familiar, então, até 2025, né, estima-se aí que 8 bilhões de habitantes aí no nosso meio rural, teremos 8 bilhões de habitantes no meio rural, né, e são eles que trazem a alimentação para essa cidade. Lá no censo de 2016, né, coloquei alguns dados, 84,4% do total dos empreendimentos, dos estabelecimentos agropecuários são de agricultura familiar. Então nós temos pequenos latifúndios e muitos minifúndios, né, muitas pequenas propriedades que são essas que vão trazer a produção para a nossa mesa, né? Então metade delas fica no Nordeste. E aí trouxe dados também para a gente reconhecer, né, a grande importância da agricultura familiar. Então 70% do país é alimentado através da agricultura familiar, né, que representa 1/4 das áreas agrícolas do Brasil e 1/3 da produção do Brasil. Então o abastecimento interno é feito por causa dessa agricultura familiar, né? 87% da mandioca vem daí, 70% do feijão, 46% do milho, 60% do leite, 59% da carne suína, entre tantos outros, né? Só coloquei esses exemplos, mas no site do mapa, né, do Ministério da Agricultura, tem muitos dados e muitas informações, né, sobre essas políticas e sobre essa agricultura familiar. Então o Brasil está lá, ó. Se o Brasil tivesse somente agricultura familiar, seria o 8º maior produtor de alimentos. Características desse tipo de produção, né? 2 a 3 pessoas vivendo na área, né? Segurança alimentar da própria família, com, né, aquela outra produção que sobra, sistema diversificado, muito diferente do plantation, né, das grandes áreas, focados apenas na produção de um insumo, né, para exportação, e maior produção, né, por área em comparação à agricultura não familiar. Então aqui nós temos políticas de incentivo à agricultura familiar, que nós vamos comentar, né, em formas de seminários. Seguro da Agricultura Familiar, Programa de Aquisição de Alimentos, Pronaf, que é tão falado, né? Cada vez que sai o Plano Safra, né? Todo ano se fala muito no Pronaf. É uma expectativa muito grande, porque você consegue ter aí as taxas de juros bem baixas, né? E os agricultores conseguem usufruir bastante dessa política. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é super interessante, né? Hoje ela está em conjunto com a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, levando alimentação de qualidade para as crianças na escola. E de noite nós comentamos então sobre como vão ser esses seminários e vamos dividir esses grupos, né? Para que na próxima aula nós consigamos abordar políticas por políticas. Então, até breve, conversaremos de noite.